Homem é executado dentro de ônibus em Saquarema. O pistoleiro se aproximou da vítima pelo lado de fora do veículo e efetuou os disparos. Cresce o número de aranhas na serra. Moradores temem picadas de animais peçonhentos. Polícia prende homem acusado de matar a namorada em Paraty. 10 de janeiro, quinta-feira. Começa agora o seu SBT Cidade. Olá, meu amigo, muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa. Vamos juntos até encontrarmos com o seu SBT Brasil, como a gente faz aqui todos os dias, com as informações de todo o estado do Rio de Janeiro. A gente começa com essa notícia. Foi enterrado o corpo da motorista de Uber, que foi encontrada morta dentro do carro que trabalhava na última terça-feira na Baixada Fluminense. Veja só na reportagem, roda. Familiares e amigos lotaram o cemitério da Solidão, em Belford Roxo, para dar o último adeus a Kátia Valéria Nunes Baixo, de 47 anos. A emoção tomou conta do local. A irmã de Kátia, muito abalada, falou sobre a saudade que ela vai deixar. Ótimas lembranças. Ótimas lembranças. A mulher guerreira de fibra. É só o que eu tenho para falar. Kátia foi encontrada morta dentro do carro que trabalhava na última terça-feira na rodovia Washington Luiz, na Baixada Fluminense. Ela tinha sinais de agressão no rosto, estava nua e foi estrangulada. O principal suspeito de ter assassinado a vítima é Edivaldo Félix Duarte dos Santos, que foi preso em flagrante por policiais civis. Edivaldo alegou à polícia que teria solicitado um veículo no aplicativo Uber e a vítima foi a motorista que seguiu para fazer a corrida. A gente vai tentar esclarecer e evidenciar se de fato ele escolheu essa vítima, se realmente ela foi chamada através do aplicativo Uber ou através de uma outra forma de contato. Mas inicialmente podemos precisar que foi um crime intencional doloso em que ele intencionalmente tirou a vida dessa mulher e manteve com ela relação sexual. Kátia era separada e tinha 2 filhos. A família espera que a justiça seja feita e que Edivaldo continue preso. Como pode daqui a pouco esse indivíduo tá solto, fazendo com todas as mulheres o que ele fez com a minha irmã? Não dá pra aguentar. Ontem foi ela, amanhã pode ser eu, pode ser você. É um absurdo. Uma trabalhadora, né? Provavelmente foi a única saída que ela teve para poder levar o sustento da família, para poder se sustentar, e aí honesta e é morta pela bandidagem do Rio de Janeiro. É assim, os anos viram, política muda e a coisa segue do mesmo jeito. O SBT teve acesso ao texto preliminar do decreto anunciado por Jair Bolsonaro, que pretende facilitar a posse de armas. O documento, obtido pela jornalista Débora Bergamasco, prevê a necessidade de um cofre para residências que tenham crianças e libera a posse para moradores da zona rural. Veja aí. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o decreto deve ser tratado como prioridade pela equipe de governo. O texto prevê a necessidade de justificativa para a posse da arma. O limite de 2 armas por interessado, agentes públicos de segurança, policiais, moradores de área rural e de área urbana com mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes, o que inclui a maioria das capitais brasileiras. O decreto também abrange donos de estabelecimentos comerciais e colecionadores. Em caso de residência habitada por criança, adolescente ou pessoa com deficiência mental, o decreto exige a instalação de um cofre para guardar a arma. O decreto ainda pode incluir um pedido específico do presidente Bolsonaro, aumentar o tempo de registro da arma, que atualmente é de 5 anos. Mas algumas regras não devem mudar. Ter pelo menos 25 anos, não ter antecedentes criminais, fazer um exame psicológico e um curso em clube de tiro continuam obrigatórios. Para os defensores da flexibilização, a promessa de campanha de Bolsonaro deve ser cumprida por questões de segurança. Como o Estado é omisso, o Estado não dá para a população a segurança pública, então é o mínimo que pode se dar ao cidadão é que ele próprio faça a sua segurança. Mas para alguns especialistas, facilitar a posse de arma pode ter consequências ainda piores para a população. Uma pessoa que faça um mau uso, que não esteja adequadamente preparado, ela pode estar colocando a si próprio em risco como um terceiro, seja familiar, seja uma situação de rua, uma situação de bar, de estresse. As mudanças não envolvem o porte, que é o que permite a uma pessoa andar na rua armada. É o que eu vinha falando, as pessoas estavam achando que iam andar armadas nas ruas,
Não é ter porte, meu amigo, é ter posse. E agora é o que? Intervalo? Então tá bom, já outras notícias, continue com a gente. Já voltamos do intervalo com essa informação. Um homem foi executado dentro do ônibus em Saquarema. O pistoleiro se aproximou da vítima pelo lado de fora do veículo e efetuou os disparos. Câmeras de segurança podem ajudar a identificar o atirador. Quem conta pra gente é o repórter Lucas Madureira. Veja. A vítima foi identificada como Gilberto Costa, de 38 anos. O homem estava voltando para casa quando foi assassinado ontem à noite dentro de um ônibus da aviação Rio Lagos, em Bacaxá, distrito de Saquarema, no litoral do Rio. Segundo testemunhas, o crime aconteceu enquanto o ônibus estava parado bem aqui nesse ponto. Passageiros embarcavam no veículo quando o homem se aproximou e começou a efetuar os disparos. Os tiros atingiram a vítima, que estava sentada bem aqui nessa poltrona na janela. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Nas redes sociais, internautas divulgaram imagens gravadas minutos depois do crime. Acabou de ser baleado aqui agora, nesse exato momento, no ônibus da Rio Lago. Sami tem um comércio em frente ao ponto de ônibus onde o crime aconteceu. Assim que soube do ocorrido, ele foi para o local. Pelo que o pessoal fala, não é comum esse tipo de coisa aqui nessa área, na Redondeza, mas tem piorado. É uma cidade que você pode viver à vontade, tranquilo, você pode sair à noite, sem problema algum, entendeu? E agora a gente está sendo surpreendido com esses acontecimentos aí, como ontem aconteceu aqui. A Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança da rua para tentar identificar o autor dos disparos. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime e, até o momento, nenhum suspeito foi preso. Na internet, Gilberto Costa se apresentava como Gil Costa. Em seu perfil, numa rede social, ele gostava de postar fotos praticando o atletismo. Amigos e familiares lamentaram o caso. Perdemos não só um amigo de faculdade, mas um grande homem, cheio de sonhos e vontade de vencer. Não dá para acreditar. Pensem no desespero dos demais passageiros, do motorista, do cobrador desse ônibus, das pessoas que estavam ali no momento. Veja só como a vida está banalizada, meu amigo. Isso aí é a cidade do interior, Saquarema. Câmeras de segurança flagraram a ação de um assaltante que invadiu uma lanchonete em Rio das Ostras. Ele aparece nas imagens assim, ele senta na porta da loja como se nada estivesse acontecendo, como se estivesse fazendo nada por lá. Mas, na verdade, ele estava violando o cadeado. Espertalhão, veja só. O homem de boné e camisa cinza que vem andando pela rua vazia é o autor do roubo. Ele passa pela loja e se senta na porta do estabelecimento, que está fechado. Tudo acontece às margens da rodovia Amaral Peixoto, próximo ao Shopping Holiday. O homem está com as mãos para trás e aos poucos vai conseguindo violar a fechadura até abrir a porta pantográfica, que estava fechada. Toda a ação demora menos de 1 minuto. Ele entra e rapidamente fecha a porta. As imagens foram divulgadas para ajudar a polícia a identificar o homem que invadiu a lanchonete na região dos Lagos. É do tipo de cara que se acha esperto, que se acha acima da lei, né? Mas é um otário, né? Tem câmera de segurança, meu amigo. Daqui a pouco você está lá no Chilindró. Foi encontrado o corpo do jovem que estava desaparecido desde o último sábado na Baixada Litorânea. O corpo de Yuri de Sena Silva, de 19 anos, estava no meio da mata do bairro Santa Irene, em Barra de São João, que fica entre os municípios de Casimiro de Abreu e Rio das Ostras. O corpo estava em avançado estado de decomposição e tinha marcas de tiro. Familiares já reconheceram o corpo do rapaz. A polícia está investigando este caso. E agora vamos de alerta. Com os dias cada vez mais quentes, cresce o número de animais peçonhentos. Na cidade de Petrópolis, aranhas têm assustado moradores que temem com picadas do animal. O Carlos Miranda conta pra gente aí, veja. Elas estão invadindo as casas em Petrópolis e deixando moradores assustados. O que eu faço? Tô com medo de abrir a porta e ela pular. As aranhas estão aparecendo, por exemplo, na região do centro da cidade. Carlos conhece bem esse perigo. A gente encontrou umas 4 no meio do caminho aqui, só nesse pedaço da escada. Inclusive o rapaz que mora de frente ali de casa esses dias foi picado por uma, saiu correndo para ir para a UPA.
Petrópolis é uma cidade cercada por mata e por isso é comum o aparecimento de animais peçonhentos. Mas de acordo com a vigilância ambiental, a incidência é maior no verão. Em 2018, por exemplo, nos meses mais quentes, os registros desses animais foram 60% maiores do que nos meses mais frios. Para evitar o aparecimento de aranhas e até escorpiões, o ideal é deixar os ambientes sempre limpos. As pessoas manterem os seus quintais bem organizados, grama parada, lixo bem acondicionado. O risco é maior no caso de cobras e escorpiões, que são venenosos e podem levar à morte. A aranha marrom também é perigosa e pode causar necrose. A recomendação é procurar imediatamente uma unidade de saúde de referência, que no caso de Petrópolis é a UPA do centro. A captura do animal só deve ser feita se você se sentir seguro para isso. Vivos ou mortos, eles devem de ser encaminhados para cá, para a vigilância ambiental, para que a gente possa identificar e mapear qual espécie está acontecendo em que local, em que quantidade e que providências a gente precisa tomar. Olha, eu particularmente morro de medo de aranha, tenho pavor, né? E aí é o perigo, porque as aranhas, tem uma aranha marrom, inclusive, que é muito comum na Mata Atlântica que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro, que ela tem uma picada muito venenosa, muito perigosa. Realmente as autoridades precisam ficar em alerta, né? Precisam fazer alguma coisa para a população e as pessoas, também os moradores, abrirem os olhos aí e ficarem atentos. E a polícia de Paraty prendeu ontem um homem de 30 anos acusado de cometer feminicídio contra a ex-companheira dele, Railane Macedo, de 27 anos. Esse crime aconteceu no final do ano passado, quando a vítima foi encontrada morta, baleada, inclusive aí com marcas de espancamento, muito sangue. Ela estava na Rua das Pedras, o corpo dela. Meu amigo, vai ver o sol nascer quadrado, que você fique por lá, que a justiça seja feita. Mais um intervalo, já outras notícias. Você, é claro, siga com a gente aqui no seu SBT Cidade. Estamos de volta do intervalo para falar de uma situação que é aquele calo no sapato da maioria dos pais, né? Você já comprou material escolar do seu filho? Pois é, então você deve ficar atento. O Procon de Petrópolis identificou uma diferença de até 400% no valor entre os mesmos produtos, mas em lojas diferentes. Vamos ver na reportagem do Carlos Miranda. Pode rodar. Foi dada a largada para as compras de material escolar. E nas papelarias, o movimento já é grande. Normalmente você pesquisa bastante? Pesquisa. A diferença de preço de uma papelaria para outra é grande? É muito grande. A pesquisa é mesmo fundamental e pode fazer uma grande diferença. Um levantamento do Procon de Petrópolis mostra que a variação de preços de um mesmo produto pode chegar a 400% de uma loja para outra. Fomos em 5 grandes papelarias e identificamos que o mesmo produto da mesma marca tem variação de até 400%. Isso já está no nosso site, isso já está no nosso Facebook e é uma forma de ajudar para fazer a melhor compra aqui para o consumidor petropolitano. Nas lojas são muitas as opções. Além de pesquisar em várias lojas, muitas vezes os pais precisam negociar com os filhos. Eu vou dar um exemplo. Um caderno de 10 matérias pode custar R$ 9,90. Mas se o filho quiser algo personalizado ou com a capa da série do momento, o mesmo caderno de 10 matérias pode custar R$ 34,90. Muita gente evita trazer as crianças para não comprometer o orçamento. Eles dizem mais ou menos o que querem e a gente tenta comprar na medida do possível, de acordo com o nosso bolso. Ou então negocia. Ele vai fazer aniversário. Se ele escolher o mais caro, ele vai perder o dinheiro da festa do aniversário. Vale lembrar que a escola não pode exigir marcas e a lista de material escolar não pode conter itens de uso coletivo. Papel higiênico, algodão, giz, caneta pilô. Então isso não pode ser cobrado na lista de material dos alunos, isso é responsabilidade da escola. Não deixe para a última hora. O ideal é antecipar para evitar o tumulto e assim conseguir pesquisar melhor. E este atendente dá mais uma dica. Pode vir no horário entre 9 da manhã às 13 horas, que é um horário que está mais tranquilo. O movimento maior normalmente é à tarde? Normalmente é à tarde, nesse período ali das 13 em diante. Você já imaginou você comprar algo por R$40, digamos assim, e descobrir que esse mesmo produto custa em outra loja R$10? Você já imaginou?
Meu amigo, não é mole não, hein? Nas 2 últimas semanas, mensagens circularam em grupos de WhatsApp noticiando que um motorista de Uber teria estuprado uma adolescente na Serra. Mas, investigando o caso, a polícia descobriu, sabe o quê? Que, na verdade, a denúncia era uma mentira. Quem vai voltar com a gente para falar sobre esse assunto é Tassiana Ferrante, já na janela. Tassi, o que essa menina disse à polícia aí, a suposta vítima? Salu, depois de ser desmascarada durante a investigação da Polícia Civil, a adolescente confirmou aos agentes que tinha inventado e espalhado nas redes sociais a história de que tinha sido estuprada por um motorista de Uber. Ela afirmou que queria prejudicar o rapaz por estar com raiva dele. Diante disso, ela foi autuada pela prática de ato infracional análogo ao crime de denunciação caluniosa. Os policiais perceberam a mentira depois de ouvir a jovem diversas vezes e confirmar em exames feitos por legistas do IML de que ela não tinha sido vítima de estupro. Os policiais alertaram ainda sobre os perigos de se compartilhar mensagens de WhatsApp, principalmente que tenham a foto dos supostos acusados, sem checar a veracidade das informações, porque esse tipo de postagem mentirosa pode causar prejuízos sérios à vida de uma pessoa e até colocar ela em risco, Salu. É por isso que eu falo, Tassi, sempre, você, meu amigo, está em casa, às vezes você não age de má fé, mas não fica compartilhando informações que estão em grupos de redes sociais, porque às vezes você vai cometer uma injustiça, como estava acontecendo aí. Vamos dividir a tela, obrigado, Tassi. Vamos com o Lucas. Começaram hoje ações da Lei Seca, que vão acontecer durante o dia em todo o estado do Rio. O Lucas, então, tem as informações com a gente. Como devem ser essas ações? Lucas, boa noite. Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. Então, essa operação começou hoje e acontece em grande parte das cidades da região metropolitana e região dos Lagos do Rio. O objetivo, claro, é alertar os motoristas sobre os riscos de misturar álcool e direção. Esse projeto acontece pelo 5º ano consecutivo e deve seguir aí até depois do Carnaval, levando também várias ações educativas para os motoristas, Salutiel. Volto com você aí no estúdio. Realmente, realizavam a lei seca, né, Lucas, somente à noite, mas as pessoas não bebem somente à noite. Agora vai ter lei seca de dia também. Muito bem, tem outras notícias ainda pra gente, é isso mesmo? Outras informações chegando, a gente vai conferir agora, pode rodar. Foi encontrado hoje o corpo de Ruth Rosa Pinto, de 16 anos. Ela estava desaparecida desde ontem após se afogar em uma cachoeira no distrito de Rio Grandina, em Nova Friburgo. Amigos que estavam com a adolescente contaram à polícia que tentaram resgatá-la, mas não conseguiram. Os bombeiros foram acionados e usaram um bote e 4 mergulhadores nas buscas. O corpo da vítima vai ser enterrado às 9h30 da manhã desta sexta-feira no cemitério de Rio Grandina. E hoje tem Aventuras de Poliana? Tem? Opa, às 8h40. Vamos ver aí, vamos dar uma olhada o que vai ter hoje. Vi que seu vídeo atingiu 50 visualizações, é muita coisa, hein? Virou meu hater? Eu adoro dar risada de você. Quero só ver você rir quando a nossa chapa ganhar. Para Mirella, vencer é uma questão de honra. 2 chapas se inscreveram. Calma! A gente também quer fazer parte do Grêmio. E na última hora, as estratégias podem mudar. Se a gente tiver mais tempo, certeza que vamos conseguir mais integrantes. Então a gente pode entrar? Nesta quinta, 8h45 da noite, as Aventuras de Poliana. Isso aí, acabou o Roda Roda Jequiti, você tem esse novelaço para toda a família, para a criançada, uma novela leve para toda a família conferir sem problema algum. E agora a gente faz o quê? Vai embora porque vem aí o SBT Brasil, olha, tá lotado de informações do nosso país e do mundo, continue se informando com a gente, voltamos amanhã, até lá!